Aleluia. Aleluia. Câmera aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. O pessoal chegando, a Suzana e o Paulo. Muita gente chegando, a Fabiana, minha esposa, né? Amém. Larissa, um abraço, Larissa. Glória a Deus, graças a Deus, o pessoal está entrando. Vou esperar um pouco, né? Para dar tempo das pessoas chegarem. Amém. Adriano e o César. Glória a Deus. Um abraço para a Adriana e para o César. Vamos dar início à nossa live. Vou esperar um pouquinho aqui. 20 segundos, 30 segundos, até que mais pessoas cheguem. Glória a Deus. A nossa live escatológica, né? Glória a Deus. Soraya, Calil, Cati. Oh, aleluia. Cati, tudo bem, Cati? Glória a Deus. A Meire entrou também. Sejam abençoados. A Ruth. Amém, Ruth. Glória a Deus. O Edu e a Patrícia. Eu não sei qual dos dois, acho que a Patrícia deve ter entrado. Mas a família toda deve estar vendo a live, né? Ana Cláudia. A Camila. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Glória ao Senhor. Então vamos dar início a mais uma live escatológica, né? E hoje o tema, conforme nós dissemos, é a ressurreição dos mortos. Um assunto bastante importante. Na verdade, se você ler lá em Hebreus capítulo 6, quando fala logo no início dos princípios elementares da nossa fé em Cristo, está lá escrito ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então é um princípio elementar. Todo cristão deve saber e entender sobre a ressurreição dos mortos. E o motivo principal, porque está ali como princípio elementar, é porque, na verdade, o cristianismo existe principalmente por causa da ressurreição dos mortos, né? A grande mensagem do Evangelho, a salvação descrita, né, pregada por Jesus, que engloba tanto o Evangelho do Reino, que foi pregado aos gentios, como o Evangelho da graça. Aliás, o Evangelho do Reino, que foi pregado aos judeus, como o Evangelho da graça, que está sendo pregado aos gentios, né, durante a dispensação da graça. A grande mensagem é a ressurreição dos mortos, né? Essa é a mensagem. As pessoas pensam que nós recebemos Jesus para ir para o céu, mas a Bíblia deixa claro que ir para o céu é um estado intermediário, é algo provisório, porque a nossa esperança do porvir, aquilo que vai definir a nossa vida no futuro com o Senhor e para sempre estar com o Senhor, conforme Jesus prometeu quando ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu virei e buscarei vocês, para sempre vocês estarão comigo. E Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 4, quando fala do arrebatamento e da ressurreição, e ele diz que a partir daquele momento para sempre estaremos com o Senhor. Para sempre estaremos com o Senhor como? Ressurretos, com um corpo glorificado, um corpo que a gente pode tocar, não é um espírito. A nossa salvação engloba as três áreas: o espírito, que é o coração do homem, a alma e o corpo. A salvação do corpo é a ressurreição dos mortos. Então o nosso futuro será com o nosso espírito, alma e corpo completamente salvos, né? Ressurretos. E essa ressurreição vai ocorrer brevemente conosco. E eu queria falar especialmente sobre a ressurreição dos mortos, começando com a questão da importância, né? Por que é tão importante pregar e ensinar sobre a ressurreição dos mortos? Então, em 1 Coríntios, no capítulo 15, o famoso capítulo da ressurreição, em que Paulo trata sobre esse assunto, ele diz um texto bastante interessante entre os versículos 12 ao 19. Ele diz assim: ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, primeiro ponto aqui, é corrente pregasse. E você vai ver, se der tempo da gente ver tudo aqui, que a principal pregação dos discípulos era que Jesus ressuscitou. Essa é a principal pregação. Muitas pessoas pensam que a principal pregação é pregar Jesus como que nos dá passagem para o céu.
né? Ou pregar Jesus, que ele nos fez ser novas criaturas. Tudo isso é verdade, mas está dentro do contexto de ressurreição. Essa é a grande promessa da salvação e da nova aliança. Ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Versículo 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a vossa fé. Veja como Paulo está colocando aqui. Ele está dizendo que tudo é vão se não houver ressurreição. Ele diz no 15, e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, né, conforme estava sendo dito ali, é certo, se é certo que os mortos não ressuscitam, versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Veja como Paulo põe os termos. Se Cristo não ressuscitou, meu amigo, simplesmente você está ainda nos seus pecados, você vai para o inferno. Você só não vai para o inferno porque Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, nós seremos ressuscitados também. E ainda diz assim, e ainda mais, os que dormirem em Cristo pereceram. Ou seja, ele está dizendo, os que morreram crendo em Jesus, eles acabaram, acabou tudo, eles não teve chance nenhuma, né? Em versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, só o que pode acontecer conosco aqui, sermos protegidos, sermos curados, sermos salvos, se limita só aqui, somos as mais infelizes de todos os homens. Os mais infelizes, porque a grande promessa do Evangelho é a ressurreição dos mortos. Algumas pessoas pensam que o Evangelho está centralizado na cruz. Veja, irmãos, a cruz é muito importante, mas você precisa entender que a cruz é só uma passagem. A cruz é um instrumento pelo qual o Senhor Jesus foi sacrificado e conquistou todo esse prêmio para nós. Mas a mensagem do Evangelho da igreja primitiva nunca foi a cruz. A mensagem do Evangelho sempre foi a ressurreição dos mortos. Se fosse a cruz, Paulo daria bem claro aqui que se não há a cruz ou se não houve a cruz, estaríamos todos perdidos. Mas ele diz que se não há ressurreição e se Cristo não ressuscitou, estamos todos perdidos, inclusive aqueles que morreram já com Jesus. Mas sabemos que isso não é verdade, né, irmãos? Glória a Deus que Cristo está vivo, Ele está ressuscitado, Ele está assentado à direita de Deus. E o que é interessante, Ele não é um espírito que está lá, muita gente pensa que é uma visão. Jesus está lá, é um espírito. Não, Jesus não é um fantasma, nem um espírito, irmão. Jesus está ressuscitado com um corpo. Se você pudesse chegar até Ele agora, você ia tocar nele, como Ele o fez nos momentos em que estavam aqui ainda depois da ressurreição. Ele apareceu para os discípulos, para vários discípulos, inclusive se permitiu ser tocado, e não só se permitiu ser tocado, como ele comeu peixe com os discípulos, né? E além do mais, ele atravessou a parede, né? Estava todo mundo lá dentro do quarto fechado, trancado, e ele apareceu e permitiu que o Tomé tocasse nele. Isso é interessante porque mostra como é que é a característica do corpo ressuscitado. Não só o de Jesus, vou deixar muito claro aqui, não é só o corpo de Jesus que será assim, o nosso também será assim. Amém? Capacidade de teletransporte, pode comer se quiser, não é necessário, porque quem ressuscitou dos mortos não necessita mais de energia, no sentido de comer e beber, então não necessita de mais disso, porque já está com o corpo glorificado, e nós seremos como Ele o é. Amém, queridos? Então, essa é a grande importância, né? A coisa é tão séria que até mesmo para pregar a igreja primitiva, como eu falei aqui, está lá em Atos, no capítulo 4, versículo 33, era necessário que se desse testemunho a respeito da ressurreição. Por isso que eu disse, a grande pregação da igreja primitiva não era a cruz, irmãos, era a ressurreição. Essa era a grande pregação. Ele dizia assim, olha, versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em que todos eles haviam abundante graça. Aleluia. Além disso, a própria instituição do diaconato também foi assim, não é? E no livro de Atos, no capítulo 1,
versículo 21 também fala, porque o Judas se suicidou, né? E morreu e era necessário que houvesse um substituto. E a característica do substituto era que fosse alguém que, além de começar desde o batismo de João, fosse alguém que fosse testemunha também de que Jesus tinha sido ressuscitado. Então era básico para ser escolhido como apóstolo no lugar de Judas, e essa era a principal pregação, esse era o principal testemunho deles, que Jesus Cristo tinha sido ressuscitado dentre os mortos. Amém, queridos? Mas veja bem, além da ressurreição de Jesus, haverá a nossa ressurreição. Isso está muito claro lá em João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, quando o Senhor Jesus diz assim, ó, em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, quando ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Versículo 29, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então haverão duas ressurreições, tá? E a gente precisa explicar isso bem direitinho para que não haja confusão. A primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo. A ressurreição da vida, ela é composta de várias partes. A primeira parte é o próprio Senhor Jesus, como diz lá em 1 Coríntios 15, Cristo é as primícias. Cristo, as primícias. Tá? Então, Cristo, ele é as primícias. Primícias é o quê? A primeira parte. A primeira parte que foi dada para a ressurreição é a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é o primogênito de muitos irmãos. Tá? Então, esse é a primeira ressurreição. Começou com Cristo, que é as primícias. Faz parte também da primeira ressurreição que vai acontecer com a gente agora. Brevemente, né? Quando a trombeta tocar, nós que estamos vivos seremos arrebatados, e os irmãos que já dormiram, ou seja, que já o seu corpo adormeceu nos sepulcros, esses irmãos serão ressuscitados. E como diz lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, eles serão ressuscitados primeiro e vão para as nuvens para encontrar com o Senhor, e depois nós seremos arrebatados, ou seja, teremos o corpo transformado nesse traslado e nos encontraremos com os irmãos e o Senhor Jesus lá nos ares, sem tocar aqui na terra, ok? Nós falamos aqui na nossa live com o Vinícius que há uma diferença entre o arrebatamento, que é esse momento, tá? E a segunda vinda, que é algo que vai acontecer lá depois do final da grande tribulação. Ok, queridos? Então a primeira ressurreição começa aí, com o arrebatamento, agora quando a trombeta tocar, e a ressurreição dos irmãos que já faleceram. Note que essa ressurreição não está composta dos santos do Velho Testamento. Então, Davi, Samuel, esse povo todo lá, fiel a Deus, que serão ressuscitados, sim, mas não agora, porque agora é a ressurreição da igreja, tá? Então essa primeira ressurreição ela é composta das seguintes ressurreições, para ficar claro. Primeiro Jesus, as primícias. Depois, agora, a ressurreição dos irmãos que morreram em Cristo, juntamente com nós que seremos arrebatados. Aí o que é que acontece? Que nós ensinamos aqui, a igreja é arrebatada, o anticristo aparece e começa a grande tribulação, não é verdade? Na grande tribulação, vão ser levantados 144 mil judeus, que nós falamos aqui, que está lá em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Esses 144 mil judeus também serão mortos, muitos serão mortos pelo anticristo. Tá? Além desses 144 mil, tem também as duas testemunhas, que serão levantadas nos últimos 3 anos e meio, né? Na metade ali, duas testemunhas, que segundo o que a Bíblia diz, é bom, depois nós vamos falar sobre isso numa outra live, tá bom? As duas testemunhas não são instituições, não são dois povos, como alguns insistem, nem tampouco duas características dos tipos da igreja, também não são, tá? Porque a Bíblia deixa claro que as duas testemunhas são dois homens, são duas testemunhas que são duas oliveiras que estão diante do Senhor. Bem, existe só uma pequena dúvida. Alguns pensam que esses dois homens, uns pensam que é Moisés e Elias, e outros pensam que é Enoque e Elias. Eu, particularmente,
Os que pensam que é Moisés e Elias pensam porque representam a lei e os profetas. Eu, particularmente, acho essa argumentação fraca diante dessa outra argumentação que eu acho que é a mais correta e mais lógica e mais bíblica, que é que as duas testemunhas serão Enoque e Elias. Por quê? Porque tanto Enoque como Elias, eles não morreram, eles foram trasladados, tá? Enoque, pela fé, foi trasladado e Elias também. Então, esses dois ainda não morreram fisicamente. E são duas oliveiras que estão diante de Deus. Então, esses dois vão retornar aqui à terra para pregar durante os 3 últimos anos e meio da grande tribulação. E a Bíblia diz que eles serão mortos pelo anticristo, e depois serão ressuscitados. Outro argumento importante, que não são duas instituições nem dois povos, é que a Bíblia, lembra do princípio de ser literal? Tá? A Bíblia deixa claro que os cadáveres dessas duas testemunhas estarão na cidade de Jerusalém. Ora, quem conhece Jerusalém, quem já foi, sabe que para pôr milhões de pessoas mortos ali vai ser difícil em ruas estreitas, né? Principalmente a antiga Jerusalém, não é verdade? Então, não tem como ser duas igrejas, ou dois povos, ou a igreja e os judeus, como alguns pensam, tá? Não tem como, seriam milhões de pessoas, né? Então, está dizendo na Bíblia que literalmente esses dois corpos, esses dois homens, esses dois cadáveres estarão ali naquela cidade, né? E depois vai vir um comando dos céus e esses dois serão ressuscitados. Então, essa ressurreição dessas duas testemunhas faz parte também da primeira ressurreição, a ressurreição para a vida. Depois, quando terminar a grande tribulação, os santos do Velho Testamento, lembra que eu falei agora, Samuel, Davi, esse povo todo, serão ressuscitados também. Todas essas ressurreições aí, que começam do dia do arrebatamento até o final da grande tribulação, todas essas ressurreições fazem parte da primeira ressurreição, ok? A ressurreição para a vida. Mas Jesus disse aqui, em João 5:29, que haverá uma outra ressurreição, a ressurreição do juízo. E que ressurreição é essa do juízo? É a ressurreição daqueles que estão no inferno. Isso mesmo. Todas as pessoas, as que estão no céu e as que estão no inferno, todas serão ressuscitadas. Né? É o que a Bíblia diz. Sendo que uma pequena diferença. Essas pessoas que estão no inferno, hoje elas não estão com o corpo. Elas estão só com o espírito, com a alma. Podemos dizer que o inferno hoje é uma prisão, preparando para... A gente sempre gosta de pôr esse exemplo para ficar mais claro. O inferno é uma prisão esperando um julgamento para poder ser enviado para a penitenciária do Lago de Fogo. E nessa prisão estão lá os corpos, as almas, né, e os espíritos daqueles que morreram sem Jesus, esperando o dia do julgamento, quando serão, conforme diz a Bíblia lá em Apocalipse, abertos os livros, e o livro da vida. Os livros são os livros de registro de pecados. E o livro da vida, como se diz, é o livro onde a pessoa que está salvo tem o nome lá. Aí você passa a estar pensando assim, mas livro de registro de pecado quer dizer que meus pecados estão sendo registrados num livro? Irmãos, só está sendo registrado os pecados daqueles que não nasceram de novo. Quem já nasceu, o sangue de Jesus limpou tudo. Amém? E tem mais, o seu nome também está inscrito no livro da vida. Mas como todo julgamento precisa de provas, né, pelo menos 2 testemunhas, então haverão os livros e o livro da vida. Os livros de registro de pecado para mostrar que aquelas pessoas estão no inferno porque não foram perdoados, os seus pecados não foram retirados porque eles não aceitaram Jesus por causa da sua arrogância e da sua rebeldia. E o livro da vida para mostrar que aquela pessoa, como não aceitou Jesus, não tem o seu nome assinado lá no livro da vida. Entendeu, pessoal? Essas pessoas vão para esse julgamento que é o juízo final. O juízo final não é para a igreja, não é para mim, não é para você. O juízo final é para as pessoas que estão no inferno e também para o diabo e seus anjos, né? Eles serão julgados. Paulo diz aí, acho que em 1 Coríntios capítulo 3, não estou lembrando agora, em que ele diz, olha, será que vocês não têm quem julgue entre vocês na igreja? Vocês estão se expondo a um tribunal humano, vocês que são da igreja, ora, vocês não sabem que nós iremos julgar a anjos? Por que ele fala isso? Porque os anjos caídos, né,
os anjos que estão presos lá no Tártaro, a igreja vai julgar esses anjos. Não são os demônios já vão para o inferno direto, né? Mas os anjos que estão lá presos no Tártaro, porque tem essas três classes de anjos, irmãos. Tem os anjos que estão no céu e que são enviados pelo Senhor para nos auxiliar, né? E tem os anjos que caíram, um terço dos anjos, que são os demônios que estão por aí, e tem uma outra classe de anjos que estão presos até hoje em correntes eternas no lugar separado no inferno chamado Tártaro. Esses anjos nós vamos julgar no juízo final. No juízo final nós seremos só participantes no sentido de assistentes, né? Estaremos já com os nossos corpos ressuscitados e não estaremos como réus naquele juízo. O juízo final é a segunda ressurreição, tá? Faz parte da segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo. Nós não estaremos aí. Amém, queridos? Glória a Deus. Está vendo como é sério? É muito sério. Conforme a Wilma disse aqui, forte. A Fabiana disse fortíssimo. E a Wilma disse de novo, muito forte mesmo. Amém, querido? Na verdade é a base. Tudo o que nós aprendemos do Evangelho é por causa da ressurreição. Essa é a grande promessa de Deus. Amém? Agora, deixa eu dizer outra coisa. Como acontecerá essa ressurreição? A Bíblia deixa claro lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 50, né? Todo o capítulo 15, ele é repleto de ensinos sobre ressurreição, né? Mas eu gosto dessa parte aqui, porque ela diz exatamente como é que vai acontecer, tá? 1 Coríntios 15, 50, quando Paulo diz assim, olha só, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar incorrupção. Ele está falando aqui, ó, esse tipo de corpo que você tem aí, que é um corpo que adoece, que é um corpo que se acidenta, que é um corpo que não emana luz, ou seja, não tem glória, porque glória significa luz, né? Não só dentro, interior, como exterior. Quando a Bíblia dizia que a glória do Senhor estava sobre o monte, estava sobre um lugar, está dizendo a luz do Senhor estava ali. É o poder e a luz e a iluminação. Esse é o sentido de glória. Então esse corpo não pode herdar o reino de Deus, esse tipo de corpo que nós temos. Aí ele diz o 51, eis que vos digo um mistério, uma coisa profunda, uma coisa forte, como a Wilma e Fabiana disse aí, né? E ele diz o quê? No momento, no abrir e fechar de olhos, eu sempre digo para o pessoal nas aulas, né? Pisca o olho, o pessoal pisca assim, é tão rápido que a gente está tão acostumado que é quase como a velocidade da luz, né? E assim será também o arrebatamento e a ressurreição. Num piscar de olhos, tá? Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, eu quero falar aqui sobre essa última trombeta aqui para dar um adendo, porque alguns dizem, a igreja vai passar até a metade da tribulação, porque lá fala de 7 trombetas e tem a última trombeta, que é a 7ª trombeta, é bem do meio da grande tribulação. E aqui Paulo está falando ao ressoar da última trombeta, irmão, isso é uma confusão coerente entre as pessoas que pensam que nós vamos passar pela metade da grande tribulação. Duas coisas. A 7ª trombeta tocada lá em Apocalipse durante o período da grande tribulação, não é a trombeta de Deus, é a trombeta tocada por um anjo. Tá? E é uma trombeta de juízo. Aqui está falando da última trombeta, lá em 1 Tessalonicenses 4 fala da trombeta de Deus. Essa é diferente, a trombeta de Deus e a última trombeta não é a última das 7 juízos não, irmão. A última trombeta, ele está falando da trombeta de rebate. Era a trombeta que se tocava no acampamento de Israel para que todos aqueles que estavam lá pegassem todas as suas bagagens, as suas barracas, desmontassem tudo, porque eles iam partir. Amém? Aquela era chamada de a última trombeta. Era a trombeta não para reunir o povo, mas era para o povo ir se juntar para ir embora. Por isso que chama a última. A última dentre as trombetas que se tocavam em Israel. Havia a trombeta para reunião e havia a trombeta para ir embora. Tá? Essa última trombeta era chamada trombeta de rebate ou a última trombeta. Essa é a trombeta de Deus, diferente da trombeta que um anjo toca no meio dos juízos. Ok, pessoal? Então quando ele diz a última trombeta, não é a última trombeta das 7 trombetas lá da grande tribulação, não. A última trombeta é a trombeta de rebate para recolher o povo para ir embora. Né? A trombeta soará,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quando ele diz lá que esse corpo que a gente tem agora não pode ir, mas agora ele está falando de um corpo incorruptível. O que é esse termo bíblico, às vezes, que a gente não se usa hoje, né? Incorruptível. Muitas pessoas pensam mais em corrupção no sentido de corrupção política. Mas aí é um outro termo, é um outro significado, melhor dizendo. Corrupção, na verdade, para você entender o que é corrupção, se chama apodrecimento. Processo de morte. Nesse sentido, corrupção política é um apodrecimento da política, um processo de morte dos valores e éticas da política. Né? É isso que se chama corrupção política. Mas quando Paulo diz esse corpo corruptível, ele está falando de um corpo que morre, que apodrece, que envelhece, depois morre, fica lá no caixão, né, e apodrece. Então, mas nós não receberemos um corpo assim, nós seremos ressuscitados, vamos receber um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não morre, um corpo que não envelhece, um corpo que não tem processo de morte, um corpo que não apodrece, né? Eu sempre gosto de dizer, né, para todos, e aí quem se alegra mais são as mulheres, né? O nosso corpo ressuscitado será um corpo onde a gente precisa de maquiagem, de plástica e de nada, né? Sempre novo, né? Sempre novo, tá? Eu sei que quando a gente está na aula de escatologia, sempre tem nos intervalos, né, do rema alguém que faz umas perguntas do tipo: ah, pastor, me diz uma coisa, mas quando a gente ressuscitar, a gente vai ter que aparência de bebê, de criança, de jovem, de adulto, ou da que a gente morreu? Aí eu digo aquilo que eu disse aqui já, né? Fique só com a palavra, com o que está escrito na palavra. Mas nada impede da gente especular algumas coisas, não é verdade? A gente especula baseado nos princípios bíblicos de como Deus é, de como é o caráter de Deus, do cuidado dele, da nossa vida em Cristo, tá? Não vai dizer, vai ser tal idade, mas pela lógica, pensa comigo. Ah, se um bebê de 5 anos de idade morreu e está salvo, está lá no céu, né? Você acha que é justo que esse bebê esteja lá no céu sem ter a atitude de um adulto, por exemplo, onde ele conhece as coisas, mesmo que ele saiba falar, né, sobrenaturalmente? Mas não é justo que haja um bebê de 5 anos e alguém com 20 anos de idade, né? Assim como também não é justo uma pessoa viver toda a vida e morrer velhinho com 90 anos e mesmo tendo o corpo glorificado ter a aparência de 90 anos. Vê bem, não é justo, né? Agora veja uma lógica, pensa comigo. Uma lógica. Adão e Eva, eles estavam com o corpo glorificado, cheio de luz. Eles não morriam. Tudo indica que eles eram bem jovens, né? E quando foi que eles começou o processo de morte? No dia que eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. A partir daquele momento eles foram expulsos do jardim do Éden. Então tudo leva a crer que Adão e Eva devem ter começado o processo de morte já com uma idade aí, sei lá, 20, 22 anos, 23, né? Existe até os cientistas dizem que os nossos neurônios, a partir dos 23 anos, 22, eles não são mais repostos, né? A gente vai começar a perder, o que dá uma dica mais ou menos de quando começa, na verdade, o nosso processo de envelhecimento, né? Daquele processo de que a gente está perdendo, não está mais renovando as nossas células. E isso tudo dá uma especulação boa, né? Tudo indica que todo mundo, tanto os bebês como os velhinhos, todos vão ter aparência de 20 e poucos anos, não é? Veja bem, é uma especulação, não está isso na Bíblia, não vai dizer por aí. Pastor Sérgio disse que está na Bíblia que todo mundo vai ter 22 anos de idade, 23. Não, não é isso que eu estou dizendo, eu estou especulando. Então fala aqui o pastor Sérgio, não fala a Bíblia, tá? Fique sempre com a Bíblia, mas a escatologia é um terreno propício para todas essas especulações, não é verdade? Algumas têm bastante lógica, eu penso que essa tenha bastante lógica, ok? Então, ele diz aqui, versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptável, ou seja, é necessário que esse corpo que morre, que apodrece, se revista daquilo que não morre, né, que é eterno, e que o corpo mortal se revista de imortalidade, ok? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O que é que ele está querendo dizer aqui? O último inimigo a ser vencido é a morte do corpo. Tá? Ele está dizendo que o último inimigo a ser vencido para nós que somos a igreja é justamente esse processo de envelhecimento e de morte, e isso vai ser resolvido no dia da ressurreição. Eu sempre gosto de dizer, olha, se não fosse
as profecias que têm que ser cumpridas e a pregação do Evangelho, nós já receberíamos automaticamente, quando recebesse Jesus, já seríamos automaticamente revestidos de incorruptibilidade. Isso não acontece por causa do cumprimento da profecia, né? E da dispensação da graça, que tem que ter um começo e um fim. Mas é por isso que Paulo diz que nós já fomos ressuscitados com Cristo. Então, pela fé, nós já temos a ressurreição, de maneira que, a partir daí, Paulo, os escritores do Novo Testamento, já não tratam os irmãos que falecem como morreu. Nenhum cristão morre, irmão. O cristão adormece. Por quê? Porque o corpo está adormecendo, esperando a ressurreição que ele já recebeu pela fé. Entendeu? Pela fé já recebemos a ressurreição. Então, é isso, é assim que vai se processar. E eu gostaria de falar o seguinte. Estavam falando da primeira ressurreição, né? Falamos que a primeira ressurreição ela é no dia do arrebatamento, vai ser também a ressurreição dos irmãos que já faleceram, que já adormeceram em Cristo. Depois vai ter a ressurreição durante a grande tribulação, né? No final da grande tribulação, melhor dizendo, todo esse povo vai ser ressurreto. Além disso, tem os irmãos que vão ser ressurretos também, tem esse povo aí, esqueci de dizer isso. Lá em Apocalipse, acho que é em Apocalipse capítulo 9, quando fala da sexta selo, se eu não me engano, e diz que quando foi quebrado aquele selo, vamos lá, vamos dar uma olhada, né? Apocalipse capítulo 9, para ficar claro, para não haver confusão, porque alguns também sustentam que aqui é a igreja que está no meio da grande tribulação, então vamos acabar de vez com isso, porque realmente você pode até ser livre para crer do jeito que você quiser, mas assim, se você crer literalmente no que está escrito na Bíblia, você vai ver que não tem muito cabimento. Então, aqui no versículo 13, e deixa eu ver, então, não, estou aqui na trombeta, né? Não está errado, é Apocalipse 6 mesmo, não é 9. Apocalipse 9 são as trombetas. Então, Apocalipse 6, quando ele quebra o quinto selo, versículo 9, olha só, presta atenção. Isso aqui, cronologicamente, é ainda no começo dos 3 anos e meio, talvez uns 2 anos de grande tribulação já. Diz no versículo 9, quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. Versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem. Aqui dá a entender o quê? Estão dormindo no corpo. Eles estão com espírito e alma, mas seu corpo ainda está nos sepulcros. Repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus irmãos e conservos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. Então está mais ou menos assim, espera um pouco, vocês não vão ser ressuscitados agora, vocês que receberam Jesus durante a grande tribulação e estão sendo mortos aí, espera um pouco até que complete o número das pessoas que vão ser salvas, mas vão morrer durante a grande tribulação. Veja como é um relacionamento um pouco diferente do que para nós que somos a noiva, né? Por isso que digo que na grande tribulação não vai haver a igreja, não vai haver a noiva, vai ter salvos, mas não a igreja. E aí tem um número X de pessoas que vão continuar com Jesus, lamentando que nesse momento agora que a gente está pregando, né? Inclusive nessas lives, não aceitam Jesus e vão lamentar por que a gente não ouviu lá a pregação do pastor Sérgio, da irmã Fabiana, da Wilma, né? Do Glaucio, de todo mundo que pregava o evangelho, por que a gente não ouviu? Agora a gente vai ter que sustentar até o final, porque aquilo era que era a verdade e a salvação de Jesus. Eles vão ficar com Jesus mais, eles não vão ter mais proteção, e o anticristo vai matar quase todo mundo. Então é por isso que eles precisam ter um número completo aqui. Esse povo, no final da grande tribulação, será ressurreto também. Eles fazem parte, todos esses aí, da primeira ressurreição, que é a chamada ressurreição para a vida. Amém, queridos? Agora eu queria falar de outro assunto relacionado com ressurreição também, que é o seguinte, veja bem, o interessante como a ressurreição é um fator, é uma condição sine qua non para ser salvo. O interessante como a crença na ressurreição
é que vai definir se você realmente é salvo, se você realmente é um cristão, se você realmente é um filho de Deus. É muito importante isso, irmão, porque eu falei agora no início da live que as pessoas às vezes pensam que a principal mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz. A cruz é importante, eu não estou dizendo que não é importante, mas a cruz foi uma ferramenta onde Jesus cumpriu o seu propósito aqui para ser sacrificado em resgate de todas as nossas vidas. Mas a grande pregação do Evangelho, das boas novas, das boas notícias, e a principal boa notícia é que nós seremos ressuscitados. Por isso que os apóstolos da igreja primitiva falavam sempre da ressurreição de Jesus. Tá? Era a pregação principal. E lá em Romanos, preste atenção nesse texto, Romanos 10, fala a partir do versículo 8. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, presta atenção aqui, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ele está falando de duas coisas, presta atenção. Salvação e justiça. Uma coisa não vive sem a outra. Tá? Justiça é o quê? A capacidade de chegar diante de Deus sem nenhuma culpa ou condenação. Está falando aqui do sangue que purifica e justifica. Tá? Salvação é a confissão que você confessa que Jesus é o teu Senhor. Eu confesso que Jesus é o meu Senhor. Diante dos homens, dos anjos, dos demônios, de todos. Eu confesso que Jesus é o meu Senhor. Mas olha, a salvação, esse conjunto, está envolvendo justificação e salvação. Tá? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com a boca você é salvo confessando, mas faz parte desse pacote a crença e a fé de que Jesus foi ressuscitado. E é interessante notar, por isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, presta atenção, vou até falar bem devagarzinho aqui para você entender. Ele disse o que em 1 Coríntios 15? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós permanecemos nos nossos pecados. Por que ele disse isso? Porque é a crença e a fé na ressurreição que cumpre em você a justificação dos pecados. Porque Cristo pagou o preço, ele mesmo morreu para o pecado, morto na carne, mas vivo em espírito. Entendeu isso? O que significa? A carne dele foi dada em sacrifício, depois ele foi ressurreto. A crença na ressurreição tem a ver com a justificação de pecados. A confissão de Jesus como Senhor tem a ver com a salvação. Então olha só, com o coração crendo, vou dar a frase toda, com o coração crendo que Jesus foi ressurreto por o Senhor, se é justificado, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por isso que Paulo diz que se a ressurreição de Jesus não existe, irmão, ninguém foi nem justificado de pecados. Tá? E veja como a coisa séria, é muito séria e forte. Porque a coisa é tão séria que é a primeira coisa que os demônios se irritam. E é por isso que tem se falado muito, as pessoas estão tão fora desse ensino de escatologia que muitos pensam que Jesus é uma espécie de espírito. Tá? É claro que ele é o Espírito Santo também, ele é um com o Espírito Santo. Mas tem pessoas que pensam que Jesus é uma espécie de fantasma, que passa por aqui, passou por aquilo, por ali. Irmãos, eu estou dizendo que realmente você pode ter uma visão de Jesus, mas o Senhor Jesus hoje está com o corpo ressuscitado, assentado à direita de Deus. Ele mesmo, com o corpo ressuscitado, não pode ainda pôr o pé aqui na terra, ele só vai pôr na segunda vinda depois da grande tribulação. Amém? Então as pessoas às vezes pensam que Jesus é um espírito, mas Jesus é um corpo ressuscitado, ele é um espírito, uma alma e um corpo, cheio de glória, com os olhos com chama de fogo. Amém? Vocês estão entendendo? Esse conceito de a gente ir para o céu, para morar eternamente no céu, e de um Jesus que é uma espécie de fantasma, foi algo que foi contaminado por causa do paganismo.
o negócio do paganismo e do gnosticismo na época da igreja primitiva foi tão sério que João chegou ao ponto de dizer, olha, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Porque o gnosticismo pregava que Jesus era um espírito, havia o espírito do Cristo. Então Jesus estava aqui, esse espírito do Cristo estava, Jesus humano estava andando aqui, esse espírito do Cristo, Messias, estava por ali, pegou ele, depois saiu e ficou por aí, é uma espécie de fantasma que está girando por aí, né? Então, é por isso que a falta de entendimento sobre a ressurreição fez o povo pensar que a gente vai para o céu, vai ver eternamente lá no céu, que é um erro. Nós vamos para o céu, mas só durante um tempo. A Bíblia diz que virá a nova Jerusalém descendo do céu. Então o céu e a terra vão ter uma conexão direta. Tá? Então, voltando, esse ensino, falta de ensino de ressurreição fez com que o povo pensasse que todo mundo vai morar eternamente lá no céu, como um espírito, como um anjinho, tocando umas harpinhas, aquela coisa toda, e fez pensar também que Jesus é um espírito que fica acompanhando a gente aqui, né, como uma espécie de homem de branco que entrou aqui e saiu. Eu não estou falando que não existem anjos, irmãos, e nem tampouco a visão espiritual do Senhor Jesus, entenda. Mas Jesus, ele tem um corpo ressuscitado, tá? Então, a coisa é tão séria que trouxe essa contaminação sobre a igreja e as pessoas não entendem mais que a grande revelação do Evangelho é a ressurreição, que Cristo está vivo, assentado à direita de Deus, que nós teremos ressuscitado também. Amém? E a outra coisa que eu queria dizer é sobre a irritação que a pregação de ressurreição acontece, né, com as pessoas do mundo, porque o espírito que há no mundo cegou o entendimento deles. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando no cartório, lá no Tribunal de Justiça em Campina Grande, uma vez eu estava falando sobre ressurreição e uma pessoa incrédula, dessas pessoas que não creem em Jesus, chegou para mim e disse, mas tu não crê nisso não, né? Nessa loucura aí, tu tá brincando, né? Essa loucura aí, tu crê nisso? Você tá entendendo? É interessante, quando a gente fala de Jesus bonzinho, um bom pastor, que é bom e que Deus é bom, todo mundo, é. Mas quando a gente fala da mensagem central do Evangelho, que é a ressurreição, aí tem gente que diz, e que coisa é essa? Isso é coisa de ficção científica, de filme, tá assistindo muito filme. Que filme, irmão? É o que está na Bíblia. É o que está escrito na Bíblia. Nós seremos ressuscitados, irmãos. E Jesus ressuscitou. Veja como uma coisa irritava aquelas pessoas. Em Atos, no capítulo 4, versículo 1 e 2, tem um texto interessante, né? Ainda por cima, havia uma irritação também por causa dos saduceus, que não acreditavam. Veja que esse problema existia desde aquela época, né? Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então, no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, preste atenção. Diz assim, falavam eles, os apóstolos, né? Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, versículo 2, ressentidos por ensinarem o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles estavam por aqui. Você quer ver demônio se manifestar, meu irmão? É você pregar ressurreição dos mortos. Irrita mesmo. Porque chega nos píncaros, ou seja, chega no limite, né, onde é exigido que a pessoa tenha que crer. É por isso que faz parte da salvação crer em Jesus ressuscitado e confessar Ele como Senhor da nossa vida. Entendeu? Eu sempre digo, a grande peneira de Jeová dentro da igreja não é juízo não. A grande peneira de Jeová é você crer mesmo que Jesus está ressuscitado, que você pode tocar nele e que nós seremos ressuscitados. Se você crer, eu posso dizer que você está salvo. Mas se você acha que isso é história de ficção científica e que é muito pesado para você crer, então eu sinto muito, irmão, você não faz parte do corpo de Cristo. Né? Pessoas pensam que porque faz o bem, fazem parte do corpo de Cristo, mas fazer parte do corpo de Cristo é crer na Bíblia como um todo. De Gênesis, Apocalipse, crer em tudo. Principalmente, vou repetir, fazer uma redundância, principalmente na principal mensagem do Evangelho, que é a ressurreição dos mortos. Eu bato aqui de novo o martelo disso. É a principal mensagem do Evangelho. Boas novas, Evangelho. Principal mensagem é ressurreição dos mortos. Ok? Mas não foi só esses aqui que estavam ressentidos, não. Lá em Atos, no capítulo 17, versículo 31, diz o seguinte. Vamos aprender muito sobre ressurreição hoje aqui, né? Ainda falta muito, né? Então diz assim, versículo 30, né? Paulo estava pregando para aqueles
aqueles que estavam lá nos gregos que estavam lá em Atenas, né? Aqueles que estavam, ele disse, olha, vejo que vocês adoram um Deus desconhecido, e a respeito desse Deus, Paulo aproveitou aquela oportunidade para estar pregando para eles, e quando chegou no versículo 30, no meio daquela pregação bem animada, e eles tudo lá, com um olhão assim, olha que filosofia é essa, né? Que eles eram filósofos, que coisa interessante, o que está falando ele? E estavam todos ali, aí ele diz no 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos em toda parte se arrependam. Versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Sabe o que foi que aconteceu? Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Ou seja, tá bom, a gente não aguenta, isso pra gente é demais, aí é loucura. Aí esse povo crente, esse povo cristão, esse povo é louco. Estão acreditando numa tal de ressurreição dos mortos, é por isso que eu digo que é a grande peneira. Você sabe, se alguém, tem muita gente que diz, eu sou de Deus, eu sou cristão. Eu quero saber se crê em ressurreição. Isso é o que realmente vai definir. Você crê que Jesus está vivo? Glória a Deus, ele está vivo. Você crê que você vai ser ressuscitado? Glória a Deus. Então você está indo no caminho certo. Mas se você pensa que foi só aqui que o povo achou que eles eram loucos ou estava chateado, você está enganado, porque teve mais, né? Além do que acontece nos dias de hoje, aqui também em Atos, no capítulo 26, versículo 23 e 24, nós vemos uma coisa interessante. Quando Paulo estava preso lá, no norte de Israel, né? E deixaram ele preso lá depois daquela confusão que teve no templo lá em Jerusalém. Ele foi preso, escapou de um conluio, de uma conspirata que iam matar. Os caras se jejuaram e disseram, não, vamos comer enquanto não matar ele. E aí ele foi para essa prisão, né? E aí Paulo tá falando com Festo, né? Magistrado Festo. E aí ele diz no versículo 21, 17 e 21. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram me matar. Versículo 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Isto é, que o Messias, o Cristo, devia padecer, e sendo primeiro as primícias da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Aí o que é que acontece no versículo 24? Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Aí você vê o demônio se manifestando, hein? Ele foi falar de ressurreição dos mortos, irmão. Entendeu? Foi falar para uma pessoa do mundo, que era um magistrado do povo de Israel. Aquilo que os profetas falaram, que o Messias havia de padecer e seria o primogênito dentre os mortos, e nós seremos ressuscitados também. Tu tá louco? As muitas letras te fazem delirar. Paulo chega e diz assim, Paulo diz no 25, Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não estou louco não, estou dizendo a palavra da verdade. Nós seremos ressuscitados, irmãos. E aí ele põe o rei, assim, como diz aquele ditado, de calças curtas, né? Numa situação, uma sinuca de bico. Ele diz assim, versículo 26, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas é oculta para você, viu, rei? Porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Então eu vou dizendo aqui para todos, nada disso que nós estamos falando de ressurreição é oculto, está descrito na Bíblia, está claro para todo mundo. Para judeus, gentios, para quem já nasceu de novo e para aqueles que podem estar ouvindo essa live e não nasceu de novo.
Essa é a mensagem do Evangelho, irmão. Ressurreição dos mortos. O arrebatamento que vai acontecer quando a trombeta tocar, e depois, e logo também, a ressurreição daqueles irmãos que já dormiram. Tá? Então, aquelas pessoas que você conhece, filhos de Deus, filhas de Deus, que já faleceram, que já dormiram, não fica triste, está muito próximo. O soar da trombeta de Deus, da última trombeta do Senhor, da trombeta de rebate, da trombeta de recolhimento, irmãos. Quando essa trombeta soar, fica preparado para ouvir a trombeta, tá? Com certeza nós, o povo do mundo não vai ouvir não, mas nós que nascemos de novo, que temos o coração para o Senhor, nós vamos ouvir uma trombeta. Né? Quando você ouvir essa trombeta, te prepara, irmãos. Aliás, não dá nem tempo de preparar, né? Porque é como piscar, abrir e fechar os olhos, de repente. E vamos finalizar citando esse maravilhoso texto que a gente já citou algumas vezes, porque tem tudo a ver conosco. É o nosso principal texto, é a nossa bendita esperança, como diz Paulo na carta que ele escreveu lá para Tito, né? Que está lá em 1 Tessalonicenses 4:13. Esse texto maravilhoso. Tem a ver com a ressurreição também, porque o arrebatamento está junto com a ressurreição, né? Só não é ressurreição para nós porque nós vamos estar vivos, né? Eu creio que essa geração nós vamos participar do arrebatamento. Diz no versículo 13, olha só. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O que ele está falando aqui? Daqueles irmãos nasceram de novo, cristãos, que hoje, deixa eu explicar para você como é que eles estão. Os seus espíritos e almas estão no céu. Tá? Meu pai, a minha mãe, a minha avó, as pessoas que eu me lembro agora da família, tem mais outras, muitas pessoas que eu conheço, que já faleceram, não estão mortos, eles estão vivos, né? Vocês receberam Jesus, seus espíritos e almas estão no céu. Mas os seus corpos estão adormecendo, dormindo lá nos sepulcros. Algumas pessoas pensam, mas se a pessoa morreu lá no mar, ninguém encontrou o corpo, os peixes devoraram. Ou se a pessoa estava no sepulcro, mas tem 500 anos atrás, 1000 anos atrás, já virou pó. Irmão, Deus não é poderoso para juntar todos os átomos e moléculas da pessoa, não. É claro que Ele é poderoso. Então, esse povo todo, eles vão ser ressuscitados no momento que a trombeta tocar. Ele disse, olha, eu estou dizendo isso para vocês não ficarem tristes, porque havia pessoas morrendo ali na igreja de Tessalônica e estavam tristes. Olha, morreu fulano, morreu minha família, morreu meu pai, morreu minha mãe, meu filho, e estavam tristes. E ele diz, olha, para vocês, no final do 13, para vocês não entristecerem, como os demais que não têm esperança, ou seja, como o povo do mundo que não tem esperança. Né? Acredito que muito desse medo aí do coronavírus no meio do mundo existe porque as pessoas têm medo da morte. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, através do seu sacrifício, tirou de nós o pavor da morte. Não tem medo de morte, irmão. Nós já somos ressuscitados e seremos arrebatados e ressuscitados com Cristo. Amém? E diz assim, ó, no versículo 14, para que vocês não sejam como essas pessoas que não têm esperança. Aí no 14 ele diz, pois, aí ele vai explicar, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, lembra de 1 Coríntios 15, se Jesus não ressuscitou, nós estamos perdidos, todo mundo está perdido e a gente ainda está no pecado. Mas Jesus ressuscitou, glória a Deus. E se cremos que Jesus ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, ou seja, através de Jesus, porque ele vai estar lá nas nuvens, você vai ver aqui adiante, trará em sua companhia os que dormem. Pai, o que significa isso? Vou mais ou menos explicar. Eu não disse aqui que o espírito e a alma dos irmãos que já faleceram estão lá no céu? Então você já deve estar percebendo o que vai acontecer, né? Jesus vem com o espírito e alma de todo mundo, do vovô, da vovó, do papai, mamãe, vem com todos eles. Jesus está ressuscitado, mas eles estão em espírito. Vem com todos eles, fica lá na nuvem. Trombeta toca, o que é que acontece? Trombeta toca, o que é que acontece? Diz assim, 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor,
de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, primeiro é eles. Os seus espíritos e almas estão vindo com Jesus e ficando. Primeiro eles. Tá? Eles já estão em contato com o Senhor, com seu espírito e alma, mas seu corpo está aqui apodrecendo ou virou pó. Tá? Aí ele diz no 16 como isso tecnicamente, né, se a gente pode dizer assim, vai acontecer. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a primeira coisa que vai acontecer quando tocar a trombeta é o corpo das pessoas que estão junto com Jesus ali saírem dos túmulos. E talvez no meio desse caminho, não sei, só o Senhor sabe, ou se lá na hora, de alguma forma esses corpos vão ser transformados em corpos glorificados e o espírito e a alma dessas pessoas que estão com o Senhor lá no céu vai se unir com o corpo. E agora eles estarão ressuscitados. Isso é a ressurreição. Depois disso, o que é que acontece? 17. Depois desse todo esse fenômeno, depois disso nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, no grego arpasos, tomados repentinamente, violentamente, como um sequestro. Né? O Vinícius estava dizendo na live que a gente teve que, até no inglês é rapture, né? O termo em inglês é rapture, um rapto, né? Um sequestro. Nós seremos arrebatados juntamente com eles. Por que juntamente com eles? Porque eles, o espírito e a alma estão lá, e aí o corpo deles vai se juntando, e nesse processo todo, à medida que os corpos vão se juntando com o seu espírito e alma, nós juntamente com eles seremos o quê? Arrebatados. Então nós vamos subir com esse corpo, e possivelmente, claro, a gente não pode definir isso. Se será no momento que chegar lá, ou no meio do caminho, ou 2/3 do caminho, isso é uma tolice meditar sobre isso. Mas possivelmente no meio do caminho, o nosso corpo começará a receber a glória, né? Que hoje está dentro do nosso interior, mas naquele dia se manifestará no nosso exterior. E o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade, como diz Paulo em 1 Coríntios 15. E a corrupção será trocada pela incorrupção. Aquilo que não apodrece não morre. Né? Aí veja, o 17 diz, e depois disso nós os vivos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Eu disse que Jesus estava lá com eles nas nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares. Jesus não toca o pé aqui na terra, está lá em cima. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, a partir daqui, meu irmão, vai acontecer grande tribulação, mas nós estaremos lá com ele, com o corpo ressuscitado. Depois termina a grande tribulação, Jesus vem aqui para instituir o milênio e nós estaremos junto com ele e nós vamos reinar junto com ele durante o milênio. Depois termina o milênio, tem o juízo final, o julgamento daquele povo lá que estava no inferno e nós estaremos junto com Jesus, assistindo aquele juízo final. Nunca mais nós vamos nos desligar de Jesus. Aí virá do céu a nova Jerusalém, né? Porque o novo céu e a nova terra existirá, ou seja, esse mundo todo será destruído, será feito um novo céu e uma nova terra, conforme diz em Apocalipse. E aí a nova Jerusalém vai descer do céu e nós estaremos nela junto com o Senhor. Nunca mais nos separaremos do Senhor Jesus. Aí Paulo diz no versículo 18, ele diz assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Não é tempo de tristeza, de medo, não é tempo de andar atribulado, irmãos, é tempo de andar em fé, crendo nas realidades da nova criação. Nós já fomos ressuscitados com Cristo, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós somos justiça de Deus, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, nós somos abençoados, nós somos reinos, nós somos sacerdotes, nós somos povo de exclusividade única do Senhor, nós somos embaixadores, ou seja, representantes dos céus aqui na terra, nós somos provisionados, nós somos protegidos, nós somos salvos, nós somos abençoados, nós temos o nome de Jesus, nós temos a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, irmão. Não ande triste, cabisbaixo, ande alegre, com a cabeça levantada e ainda mais sabendo que os irmãos nossos que estão dormindo, que já faleceram, não vamos encontrar com ele, e creio que brevemente, não é verdade? Isso tudo que está acontecendo não são sinais, mas pode ser a preparação de um cenário profético. Uma coisa é certa,
tá? Isso é certo, líquido. Depois disso tudo, que essa doença passar aí, o mundo não será mais o mesmo. Porque será fácil entender que está tudo muito frágil, é muito frágil o mundo entrar numa coisa como essa. Mas nós não somos daqueles que estão desesperados, nós somos daqueles que creem, amém? Nós somos da fé, nós somos salvos, nós somos ressuscitados com Cristo, amém, queridos? Estamos terminando, sejam abençoados. Espero que você tenha aprendido algo sobre ressurreição dos mortos.